Ontem falamos sobre como o pecado se disseminou nesse mundo, como o pecado tomou conta do mundo. Vamos verificar, irmãos, alguns textos bíblicos. A nossa lição mostra alguns textos bíblicos, vários textos bíblicos, mostrando a escalada do pecado. Dos capítulos 3 até o capítulo 6 de Gênesis, mostra essa escalada do pecado. No capítulo 6, no capítulo 3, nós vemos que a desobediência de Adão e Eva. Primeiro pecado. Eu não vou ler cada verso. Os irmãos vejam, por favor, acompanhem, peguem a lição e a Bíblia e vão nos versos bíblicos para ver. Mas o Senhor, primeira coisa que aconteceu com o pecado, primeiro pecado, eles desobedeceram ao Senhor. Adão e Eva desobedeceram à ordem expressa do Senhor. A única limitação que o Senhor tinha feito, não comam daquela árvore, mas eles desconfiaram. Imediatamente após, irmãos, eles passaram a pôr a culpa um no outro. Quando o Senhor perguntou para eles o que tinha acontecido, Adão falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Quando falou para Eva, ela falou: foi a serpente. Na verdade, irmãos, o que eles estavam querendo era atribuir a culpa a Deus. Ao querer atribuir a culpa um para o outro, foi a mulher, mas quem me deu a mulher? Foi o Senhor que me deu a mulher. O Senhor me deu uma mulher com defeito, olha só o que ela fez. E a mulher, o Senhor criou a serpente me enganou. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu não teria sido enganada. Desculpas, racionalizações, botando a culpa no outro. Pior que isso, irmãos, nós vimos depois, e a lição mostra, a ira de Caim. Caim apresentou um sacrifício que não era o sacrifício que Deus havia pedido. Mas ao ver que o seu sacrifício não foi aceito, a Bíblia diz que ele irou-se. Mas um pecado, irmãos, irar-se. Irou-se. E aí, pior de tudo, quando ele viu que o sacrifício do seu irmão foi aceito, aí a Bíblia diz que caiu o seu semblante. Ele amarrou a cara, irmãos. E o que ele fez? Matou o seu irmão. Primeiro assassinato nesse mundo, um fratricídio. Imaginem, irmãos, como Adão e Eva receberam esse evento, esse trágico evento. Mas ainda, irmãos, continuando lá nos textos da nossa lição, nós vemos que Lameque tomou 2 mulheres. Ora, o Senhor tinha dado um par. Quando o Senhor criou a mulher, falou: vamos criar a mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Mas o Senhor não falou assim: vamos criar 2 mulheres para serem as suas adjutoras. 2 mulheres para que lhe correspondam. Falou uma mulher. O plano de Deus, irmãos, é que o casamento seja monogâmico, heterossexual e monogâmico. Foi assim que Deus fez. E se foi assim que Deus fez, irmãos, assim é melhor. Assim é muito melhor. E se você tem um casamento feliz, você vai entender que isso é muito melhor. E Deus quer que nós tenhamos casamentos felizes. Mas Lameque tomou 2 mulheres. Mas ainda, irmãos, ele assassinou depois 2 pessoas. E parece assim por motivo bobo. Um que me feriu e o outro que me pisou. E eu matei. Como dizendo assim, tá vendo? Se tiver que matar, eu mato mesmo. Mas ainda, irmãos, continua ainda o julgo desigual. Os filhos dos homens se casaram com as filhas, aliás, os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Também não é plano de Deus o julgo desigual. Não dá certo, irmãos. Dificilmente dá certo o julgo desigual. E o Senhor recomendava que não fosse assim. Mas foi de tal maneira, irmãos, que agora nós chegamos no verso 5 de Gênesis 6, e veja o que diz lá.
Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Nossa, irmãos, o mundo que o Senhor tinha feito, tinha visto que era muito bom, e agora o que estava acontecendo? Todos os pensamentos do seu coração, a Bíblia quando fala coração está falando da mente, todos os pensamentos da sua mente eram maus, e eram maus o tempo todo. Não é que era só mal de vez em quando, irmãos, era mal o tempo todo. A tendência do pecado, irmãos, é piorar progressivamente. Não existe para os seres humanos, com os seres humanos, ou de capacitação dos seres humanos, um processo de cicatrização dos pecados. Um dos processos mais bonitos do nosso corpo, irmãos, é o processo de cicatrização dos ferimentos. Você tem um ferimento, daí ele vai se fechando, a pele se refaz. Isso não acontece com o pecado, irmãos. O pecado leva à ruína, e a ruína leva à morte. Tinha uma frase na nossa lição, irmãos, que diz assim: o pecado é um estado de espírito, não é um ato exterior. O pecado, irmãos, é uma inclinação. Veja o livro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Romanos 8, 6 a 8. A inclinação da carne é inimizade contra... A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu gosto muito desse verso, irmãos, que fala da inclinação. Quando você tem uma inclinação, as coisas escorrem naturalmente naquela inclinação. Uma correnteza de um rio, uma corredeira. Uma corredeira, tudo vai naquela direção. Para você vencer uma corredeira, precisa ter um esforço muito grande. Muitas vezes, na maioria das vezes, você não consegue vencer uma corredeira. Nadar ou navegar contra uma corredeira. Veja lá, irmãos, essa é a inclinação. A inclinação natural. Aqui o apóstolo Paulo, falando aos romanos, fala assim: essa é a inclinação natural, a inclinação da carne, é a inclinação para o pecado. O pecado é um estado de espírito, não é um ato especificamente. Atos pecaminosos são uma coisa, mas pecado, irmãos, é a inclinação para o mal, a tendência para o mal. É preciso inverter essa inclinação. É preciso inverter esta correnteza. Nós não temos força para fazer isso, irmãos. O Senhor deseja fazer isso. O Senhor quer fazer isso. O Senhor quer mudar a nossa inclinação para o mal. Ele quer salvar os pecadores. Por isso que ele estabelece alianças. Por isso que ele estabeleceu aliança lá com Adão, em Gênesis 3,15. E por isso que ele vai estabelecer agora uma aliança com Noé, nesta condição de degradação total. O Senhor quer salvar. Eu não consigo, irmãos, lutar contra essa inclinação. Eu tenho que buscar ajuda. Aonde eu vou buscar ajuda? Vamos ver. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso inverter a inclinação? Posso, irmãos. Posso. Ou quando ela começar a inclinar, eu posso atuar através de quem? Daquele que me fortalece. Esse mesmo verso, irmãos, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: na força de Cristo posso enfrentar qualquer situação. E quando Cristo ensinou a oração, irmãos, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, ele falou assim:
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor pode nos livrar de pecar. Mas nós não vamos nunca mais pecar, irmãos. Vamos continuar pecando. Mas o Senhor nos salva, o Senhor nos livra, e Ele vai nos livrando dos nossos pecados. O Senhor vai nos dando força para que a gente possa resistir às tentações e assim não pecar. Mas quando pecarmos, como diz a Bíblia, nós temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, para interceder por nós e para nos perdoar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa estar ciente, mas muito ciente mesmo, muito concretamente, que o pecado é insidioso, que o pecado é mau, que o pecado se alastra, para nos fazer cuidar, irmãos, para não cair em tentação, para nos livrarmos do mal. E que o Senhor nos abençoe e que assim aconteça na nossa vida, no nosso cotidiano.